Então, internamente, o que você observa? Nas aurículas, tá? São os átrios, direito e esquerdo, tá? Ok? E no ápice do coração, dois espaços, que a gente chama de ventrículos. Então, o coração ele é um órgão oco. Por que ele é oco? Porque tem que entrar sangue ali. Tudo bem? Tranquilo? Então, vejamos aqui a seguinte situação. No lado direito, esse sangue ele vai retornar, né, justamente dessas vias que eu acabei de falar para você, desemboca aqui no átrio direito. Esse átrio direito, o que ele faz? Ele se contrai. O átrio direito contrai para quê? Para que justamente o sangue que se encontra aqui nele venha a ser empurrado para a câmara inferior. Então, o que acontece? No momento que o átrio ele se contrai, esse ventrículo, que é a câmara inferior, ela se dilata. Por que tem que ter a dilatação na câmara inferior direita? Porque justamente para receber o que? O sangue proveniente da câmara superior. Então, há necessidade dessa sincronia de contração de uma câmara e relaxamento de outra. Sempre tem que ser assim? Sempre. Sempre tem que ser assim. Tudo bem? Tranquilo? Para justamente o sangue o quê? Percorrer um único caminho. Agora, o que você tem que entender é o seguinte, que entre as câmaras superiores, que são chamadas de átrios, isso você tem que gravar, obrigado, e a câmara inferior, que ela é chamada de ventrículo, há válvulas que controlam a abertura e fechamento delas. Essas válvulas nós chamamos de válvulas atrioventriculares. O que são válvulas atrioventriculares? O nome já te deu a resposta. São válvulas que separam os átrios dos ventrículos. E essas válvulas, elas são, tá, conectadas a uma musculatura, tá, interna do coração, que nós chamamos de músculos papilares. Então veja, as válvulas elas serão conectadas aos músculos papilares por cordas que nós chamamos de cordas tendíneas. Está até aqui, ó. Tendíneas ou tendinosas, tanto faz. Professor, por que as válvulas elas têm que estar conectadas aqui? É uma pergunta boa. Porque no momento que o coração ele contrai, no momento que ele contrai, esses músculos, obviamente, eles vão apresentar o quê? Uma contração, um encurtamento das suas fibras. E no momento que encurta as suas fibras, essas cordas que estão conectadas a eles, elas serão o quê? Puxadas para baixo. E isso faz com que as válvulas elas se fecham. Olha só que legal. E no momento que os músculos eles se relaxam, essas válvulas o que? Elas se esticam, fazendo com, perdão, as cordas elas se esticam, desculpa, reduzindo a tensão sobre elas, fazendo com que as válvulas elas, o que? Elas se abram. E aí o sangue ele pode entrar, ele entra e sai de maneira unidirecional. Por quê? Porque quando o coração ele contrai, a válvula fecha. Quando ele relaxa, a válvula abre. Tudo bem? Tranquilo? Isso é extremamente interessante. Outro ponto também falando sobre válvulas, né, continuando a explicação, é que no momento da abertura e fechamento delas, essas válvulas fazem um som muito conhecido como tum-tá, que é o som do coração. Só para você ter uma noção, nós temos em média 4 válvulas do coração, cada uma situada em uma parte. Por exemplo, a válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito, nós chamamos de válvula tricúspide. Por que ela tem esse nome tricúspide? Porque as válvulas elas são formadas por folhetos, né? Os folhetos eles formam as válvulas como se fossem umas membranas, e como aqui eu apresento 3 desses folhetos, nós chamamos o nome de tricúspide. Agora, já no lado esquerdo, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, eu vou apresentar 2 folhetos. Por apresentar 2 folhetos, ela é chamada de bicúspide, ou ela também pode ser chamada de mitral. Mitral porque parece muito com o chapéu dos antigos pastores protestantes. Tá legal? Tranquilo? Então, a gente tem esse nome de bicúspide. Mas o que é importante você saber, além dos nomes que é obrigatório, é você saber justamente a hemodinâmica dessas estruturas.
que estão separando os átrios dos ventrículos. Tudo bem? Tranquilo? Professor, fala, pode acontecer dessas válvulas sofrerem alguma complicação? Pode, tem. Por exemplo, existe uma doença, tá, na qual há um enfraquecimento das válvulas. Dependendo da área, por exemplo, se for a válvula esquerda, que está separando o átrio do ventrículo, a gente tem uma doença que a gente chama de estenose mitral. O que é a estenose mitral? A estenose mitral é o seguinte, é uma doença cardíaca, lógico, que faz com que essas cordas que estão fixando elas nos músculos papilares se enfraqueçam. E o que acontece quando eu tenho uma válvula que ela não consegue nem fechar nem abrir? O fluxo sanguíneo ele vai ser o quê? Bidirecional. Então, em vez de ser uma única passagem, ele retorna. Esse retorno faz uma estase sanguínea, faz um acúmulo de sangue naquele local, pode levar à formação de trombos naquele local e esse indivíduo ele pode ter uma complicação cardíaca. Ele pode morrer? Sem sombra de dúvida, ele pode morrer. Como assim? Sim, porque veja, se o sangue está querendo ir para o coração foi ótimo. Se o sangue está querendo ir para o corpo, o que vai acontecer com esse coração? Eu aumento a pressão sanguínea, ok? Que está indo para o corpo e esse indivíduo ele começa a ter problemas no corpo. Quer ver um exemplo? Esse camarada ele vai ter ascite. O que é ascite? É acúmulo de líquido no peritônio, na cavidade abdominal. Esse camarada vai ter problema de fígado. Esse camarada vai ficar com o pé inchado. Que isso? Fica com o pé inchado? Fica. Quando o camarada não anda muito com o pé dele começa a inchar, não é porque ele não andou muito não, isso é problema cardíaco. Justamente ou por essa doença ou por uma outra doença que pode ser desencadeada por essa que eu estou te explicando. Que é uma doença muito comum que a gente chama de insuficiência cardíaca congestiva. O que é essa doença? A insuficiência cardíaca congestiva, popularmente conhecida como ICC, ou para os íntimos, coração grande, é uma doença que faz com que o coração apresente uma insuficiência em mandar sangue para o corpo. Repara que o coração ele está se tornando insuficiente, não tem nada a ver com parada cardíaca. Se você pensou isso, você está pensando errado. Volta para cá, situa aqui. O que é insuficiência cardíaca? O coração ele não consegue fazer uma contração adequada, porque quando o músculo se contrai, existe uma palavra que nós chamamos de tônus muscular, que é a força que o músculo executa na sua contração. Então esse coração, o músculo faz, desculpa. Então esse coração ele perde esse tônus muscular, esse coração ele se torna enfraquecido e aí dá esses problemas que eu acabei de te explicar. Agora, depende muito da área afetada. Se for a área direita, esse camarada vai ter essas complicações que eu acabei de te dizer. Esquerda, desculpa. Agora, se for na área direita, esse camarada vai ter outras complicações. Você quer ver um exemplo? Vamos embora lá. Se o sangue está vindo para o átrio direito, vai para o ventrículo direito, ele penetra aqui no tronco pulmonar, e esse tronco pulmonar ele vai fazer uma bifurcação, originando duas artérias pulmonares, na qual vai levar esse sangue para o pulmão, porque quando o sangue ele entra no pulmão, tá? Ali no pulmão existe uma coisa que nós chamamos de saco alveolar. O que é o saco alveolar? Microscopicamente, o teu pulmão ele tem uma estrutura como se fosse um saco, tá? Literalmente. E o que ele faz? Ele consegue fazer a troca gasosa. Então, ele consegue retirar o dióxido de carbono, que eu não sei se vocês sabiam, vocês vão aprender comigo em célula. O dióxido de carbono é um substrato, tá? do retículo endoplasmático rugoso, que ele quebra ali peróxido de hidrogênio para transformar em dióxido de carbono. Então, esse camarada ele é carregado no nosso sangue, ele vai para o pulmão, porque o pulmão ele retira esse dióxido de carbono e ele acrescenta no meu sangue oxigênio. Então, o oxigênio ele é captado através da minha inspiração. Isso é importante para fazer a troca gasosa. No nome, você tem que gravar isso. A gente chama de hematose. Então, a hematose é a troca gasosa que acontece nos pulmões pelo fato do coração estar transportando o sangue para o lado direito, levando até ele. A ele quem? O pulmão. Então, ali a gente faz a troca gasosa. Muito bem, que legal. Agora, vamos supor que o teu paciente ele apresenta essa insuficiência nesse lado aqui. O que acontece?
Acontece que a pressão no lado direito irá sobrecarregar o pulmão. Sobrecarregando o pulmão, o que acontece com esse indivíduo? É só você pensar bastante. Meu pulmão está sobrecarregado. O que acontece comigo? Eu vou jogar bola? Não. Eu vou correr? Não. Vou tomar banho? Não. O que acontece comigo se o pulmão está sobrecarregado? Dispneia. O que é dispneia? Dificuldade para respirar. Taquipneia. O que é taquipneia? Respiração rápida e superficial. Esse camarada faz isso aqui, ó. Isso que acontece com ele. O que acontece? Se eu estou respirando de maneira acelerada e superficial, eu não consigo captar o oxigênio. Então aumenta o que? Dióxido de carbono. Olha o problema. Ué, professor, se eu respirar rápido, eu não respiro bem, não? Lógico que não. Quem falou isso para você? A respiração é de maneira o quê? Lenta e profunda. Aí você está respirando adequado. Agora, se você respira rápido e superficialmente, você não capta o oxigênio, não. Muito pelo contrário. A captação de oxigênio ela tende a diminuir. Você vai aprender melhor comigo quando eu for falar sobre o sistema respiratório. Mas voltando aqui à aula. Sobrecarrega o pulmão, ele vai apresentar esses sinais e sintomas, e o pior de tudo, se aumenta a concentração de líquido naquele pulmão, aquele camarada ele vai ter uma doença, que é uma doença que só desenvolve quando o camarada tem a insuficiência cardíaca, que nós chamamos de água no pulmão. Não é água na pleura, não. Água na pleura é pleura, pulmão é pulmão. Não vai confundir pleura com pulmão, não. O que é a água no pulmão? A água do pulmão é uma doença que a gente chama de derrame. Derrame não. A gente vai chamar de edema agudo pulmonar. O edema agudo pulmonar é uma doença que ela é desenvolvida pela insuficiência cardíaca do indivíduo no lado direito. Esse camarada, o que vai acontecer com ele? Ele chega na emergência, ele chega apresentando tudo isso que eu estou falando, ele escarra. O que é escarrar? Secretar catarro, cuspir. Então, ele chega ali, aquilo ali está vermelho, porque grande quantidade de sangue no pulmão, está borbulhando, lógico, porque tem presença de ar, e aquele indivíduo ele pode morrer. Quanto tempo? Rapidinho. Se você não trata, ele morre rapidinho. Questão de meia horinha, ele está morto. Então, o que você tem que fazer? Você tem que utilizar medicamentos ali que vai justamente controlar essa pressão, porque a pressão dele sobe pra caramba. Fazer medicamentos ali que vão fazer a dilatação das veias, para justamente a gente voltar como é que fala? Para justamente fazer com que aquele camarada ele venha a ter de novo a vida dele. Então, você observa que olha as coisas que acontecem no coração. Por isso que o coração, tu tá vendo aqui na imagem, ele tem dois tipos de circulação. Ele tem uma que a gente chama de pequena circulação. O que é a pequena circulação? É o sangue que ele vem da veia cava, seja superior ou inferior, seja coronário também. Ele vai para o átrio direito, ele passa através da válvula tricúspide, ele vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito, existe uma válvula que separa o ventrículo do tronco pulmonar, que a gente chama de válvula pulmonar, válvula, válvula do latim. Então, válvula pulmonar, tá? E ali ele vai para a artéria pulmonar fazer a hematose. Então, essa é a pequena circulação. Grande circulação, fácil. O que acontece? Aquele sangue que foi lá no pulmão, fez a hematose, ele vai voltar pelas veias pulmonares, direita e esquerda, vai desembocar no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, eu tenho uma válvula que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, que a gente chama de válvula bicúspide. E o que vai acontecer? Esse sangue vai ser direcionado à artéria aórtica. Porém, quem separa a artéria aorta do ventrículo esquerdo é quem? É a válvula aórtica. Tudo bem? Tranquilo? Então, é isso que a gente chama de pequena e grande circulação. Tudo bem? Tranquilo? Como é que tá aí vocês aí? Fala para mim. Qual delas que você quer? Aqui, ó, Bruno, ó. Acompanha aqui, ó. Fiz até um tração aqui no meio aqui do coração. Esse lado é qual, né? O esquerdo? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, a válvula ela vai se localizar bem aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo?
Beleza? Vamos ver outra pergunta aqui. Sim, tranquilo. Professor, o que é persistência no canal arterial? Coçando na garganta. Como assim? Não entendi. Não, é porque a minha filha teve PCA, persistência no canal arterial. Aí ela precisou fazer um cateterismo para colocar um negócio no coração, que eu não sei o nome. Aí, por curiosidade, eu tô te perguntando, porque na época eles me explicaram, mas eu não consegui absorver direito. Ah, entendi. Tua filha ela teve um problema e fala de novo para mim, só para me situar. Ela teve PCA, persistência no canal arterial. Só que ela já fez o cateterismo. Na época, eles me explicaram, só que eu não conseguia absorver direito. E aí eles falaram muito desse átrio, do ventrículo, mas falou que era persistência no canal arterial que ela tinha. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 3, 2 para 3 anos. É, Hoje geralmente ela tem 5, é vai fazer 6. normal. Geralmente é normal. Geralmente dá muito bebê também. Essa persistência é o seguinte, ó, é como se fosse uma alteração justamente nas estruturas, nas tubulações que estão direcionando o sangue para dentro e para fora. Então faz ali um cateterismo, um stent para justamente fazer a ampliação desse feixe ali, daquelas artérias, para aquele sangue ele poder passar de maneira facilitada. Entendeu? Caroline? Não tô aqui, foi uma coisa assim mesmo. Parece que o sangue não passava reto para o pulmão, sendo que o pulmão, ao invés de levar sangue, né, e nutrientes Uhum. de volta para o coração, o pulmão enxugava esse sangue. Sim, é que enxugava, né? Impedia. Agora, outra doença também que acontece muito ali durante a fase do desenvolvimento fetal, que depois ali quando o bebê nasce tem que fazer, no CTI tem que fazer a tomografia, tá? É isso aqui, ó. Hein, Caroline? Tá vendo aqui nessa região aqui, onde eu tô passando o mouse? Tá vendo? Pô, Se sim. você reparar, ó, falando sério aqui, ó, você observa que tem tipo um, abre aspas, um buraco aqui, tá vendo? Aham. O nome disso aqui eu não botei, porque isso já é parte de graduação. Porque isso aqui, tá? Esses nomes aqui que vocês estão com dúvida, eu posso ter botado aqui mais de 60 nomes. Mas isso já é a parte de especialização. Mas o nome disso aqui, desse local aqui, a gente chama de forame oval. Forame é uma abertura. Essa abertura, presta atenção, essa abertura é importante por quê? Porque é ela que faz com que o sangue caia no átrio. Há bebês que apresentam, lá na pediatria tem que fazer isso aqui. Pediatria não, neonatal, né, que é pediatria depois de 28 dias. Então o que, que acontece nisso aqui? Alguns bebês têm alteração nesse forame oval. E aí ele vai ter o que? O regurgitamento. O que, que é regurgitamento? O sangue não é unidirecional? Se entrou no direito, só vai ser no esquerdo. Sim ou não? Isso. E sim, né? Só tem uma entrada e uma saída, não pode ter duas. Então, quando o camarada ele tem essa alteração aqui, aí que dá o problema. Por quê? Porque o sangue ele vai fazer um quê? Um refluxo, ele reflui. E ali, esse bebê ele tem ali um problema cardíaco que muitas das vezes tem que fazer o quê? A cirurgia. Outra coisa também, tá? Muitas pessoas já ouviram falar de sopro cardíaco. Alguém já ouviu falar dessa doença? Sopro cardíaco? Alguém já ouviu? Todo mundo já ouviu falar. E foi normalmente o que a médica na época falou, que era um sopro. Então, vou explicar para vocês o que é sopro. Vamos lá, presta atenção aqui, ó, todo mundo. Primeira coisa que vocês têm que entender. Tá ouvindo? Tá, tá? Peraí que é um negócio Pô, aqui. Primeira coisa que vocês têm que entender. Deixa eu primeiro falar, para depois vocês falar aqui comigo, tá legal? Tô brigando não. Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte. O que é sopro? O que é sopro? Sopro não é coração aberto. Sopro não é isso.
Que isso? Não é. Ele leva o paciente a ter sopro, mas não tem nada a ver. O sopro, eu vou falar do jeito difícil, depois eu vou falar do jeito fácil. O sopro é um turbilhamento do sangue. Como assim? Nosso sangue, você acompanhou aqui a aula aqui, você sabe disso. Você fala para mim que não sabe, ai, ai, ai. Então, o teu sangue, ele entra nas veias e ele sai das artérias, todo o teu corpo. Então, o fluxo... Aí, Bruno, ó, se liga aqui, você que perguntou lá na segunda-feira, diferente de artéria e veia, presta atenção aqui agora você. O fluxo sanguíneo, o que é fluxo sanguíneo? A velocidade do sangue que passa numa artéria é diferente da veia. E esse fluxo sanguíneo, essa velocidade, gera um som constante ali. No momento em que esse sangue ele se mistura, ok? Aquilo ali faz um turbilhamento, aquilo ali faz um som anormal, aonde faz o famoso sopro. Por que tem esse nome de sopro? Porque no momento que a gente vai fazer ali o Doppler cardíaco, a gente observa esse som assim, ó, semelhante a um soprar. Por isso que a gente batizou de sopro. Tudo bem? No bebê, quando ele nasce, o que acontece com isso aqui? Ele vai ter isso aqui, ó. É a causa mais comum de sopro no bebê. Deixa eu só voltar aqui para você ver aqui, ó. Se você reparar bem, eu tenho uma camada de tecido. Presta atenção aqui vocês aqui, ó. Eu tenho uma camada de tecido que está separando o lado direito do lado esquerdo. Tudo bem? Tranquilo? Melhor, perdão, os ventrículos, né? Direito e esquerdo. Desculpa. Essa camada de tecido aqui, a gente chama de septo, septa divisão. Septo interventricular. Por isso que você tem um septo nasal, divisão. Tá? Então, a gente tem essa camada aqui de tecido. O que acontece? Há situações que esse tecido aqui, ele não está completamente unificado. Então, há uma abertura aqui do local. O que acontece? O sangue daqui vem para cá. Então, há um turbilhamento, há um encontro desse sangue. E ali apresenta essa agitação, apresenta esses sons, onde vai ter ali o sopro cardíaco. Logicamente que as situações o coração pode fechar, né? Pode haver aqui a formação de tecido, mas dependendo da ocasião, tem que fazer uma intervenção cirúrgica justamente nesse local aqui. Professor, fala comigo. Eu só vou ter só... Você não, né? O camarada só apresenta só aqui? Não, aqui é dividindo o ventrículo. Mas mais aqui acima, tá? A gente tem um outro septo que a gente chama de septo atrial. Tudo bem? Que vai dividir os átrios. Então, numa situação como essa, o indivíduo ele pode ter esse tipo de sopro cardíaco. Vamos lá. Trazendo aqui uma correlação clínica para a gente. Lógico que, gente, isso aqui quem vai fazer é cardiologista, isso não é nem você, mas a nível de curiosidade. Quando você coloca aqui a mão no teu punho, na lateral direita, né? Abaixo aqui da região hipotenar, se você pressionar e você contar, você consegue verificar a frequência cardíaca. Porque aqui está passando uma artéria, as artérias elas vibram conforme o músculo do coração contrai. Então, por isso que você, quando apalpa uma artéria, você consegue contabilizar os batimentos cardíacos. Maneiro, né? Vamos lá. O momento que você contrai o teu dedo numa artéria, além de você saber a ondulação dela, você também consegue sentir um enchimento daquela artéria. O que é enchimento? O volume de sangue que está passando ali. Eu consigo sentir? Consegue. Quando você aperta ali o dedo num pulso do indivíduo, você fala, nossa, que pulso fraco. Não é que ele é fraco de batimento. Ele é fraco de enchimento sanguíneo. Certo? E aí, eu não sei se vocês já fizeram isso. Experimenta. Quando você apalpa ali o dedo no indivíduo, e o pulso você vai fazendo isso aqui, ó. Tum, 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 tum. Ele dá duas batidas, duas em seguida. Aquilo ali provavelmente está dizendo que esse camarada ele tem um prolapso, possivelmente indicando causa de sopro. Quem avalia isso? Quem faz esse diagnóstico? Cardiologista. Tudo bem, beleza? E uma das causas desse camarada ter duas batidas
é que possivelmente ele ele é um cardiopata. E ali a gente tem que investigar a causa da doença. Tá legal? Tranquilo? Quer falar alguma coisa? Provavelmente alguém tem alguma coisa para falar. Diga aí. Bruno, fala comigo. Ninguém? Ninguém quer falar nada, não é? Ô, Bruno, morreu, Bruno? Cadê tu? Como é que é? Não, as crianças não. É verídico por ano. Mas tá tranquilo, não tá, Bruno? Vamos lá, a Aline perguntou o seguinte, ó. É verídico o fato de crianças que nascem com o coração do lado de fora do peito? Vamos lá. Isso acontece, mas são uma alteração morfológica, tá? No momento do desenvolvimento embrionário, isso é raríssimo. Isso já aconteceu, já foi até no Guinness Book. Há raríssimos casos, mas pode acontecer, entendeu? Isso é uma alteração morfológica. Isso acontece durante o desenvolvimento embrionário, tudo bem? Aí aquele coração é projetado ali para fora e tem que fazer uma cirurgia para justamente colocar ele ali para lá de dentro. Isso é uma alteração morfológica, isso é uma anomalia, né? A gente fala assim. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Cada coisa que acontece, vocês não viram nada. Calma que eu vou mostrar outra imagem para vocês aqui. Segura a onda aí de vocês aí que vai ter mais coisa interessante de coração ainda hoje ainda. Segura. Vai absorvendo essa explicação aí. Absorve isso aí quando daqui a pouco eu vou mostrar uma autópsia de coração, tá aqui no slide para vocês verem. Deixa eu ver. Gisele, tudo bom, Gisele? Tá aprendendo? Como é que tá você aí? Fala para mim aí. Tudo bem. Tá entendendo? Tá com dúvida? Como é que tá você? Fala a verdade. Para de mentir. Como é que tá aí? Tentando absorver. Mas então como é que tá essa absorção aí? 25, 10, 20, 50. Como é que tá isso aí? Fala a verdade, pô. Não pode mentir não. Como é que tá? Tá entendendo ou não tá entendendo? Hã? Ué, sumiu? Muita dúvida. Opa, então vambora. Fala pra mim aí, ó. Cadê tua dúvida? Matar logo isso logo. Fala aí. Leva a dúvida pra... Não dá nem pra falar isso, né? Não leva a dúvida pra cá. Vocês já estão em casa já? E aí? Fala pra mim aí. Tá com dúvida em quê? O que que tem ela? Fala comigo. O que que tem? Não, negativo. Não, não. A artéria, a aorta, perdão, a aorta é uma artéria, tá? Você só tem ela. O que acontece, Gisele, é o seguinte, presta atenção. Todas as nossas artérias, tá? Todas as nossas veias, ela apresenta ramificações. O que é uma ramificação? Ramificação é justamente o quê? Uma projeção de uma veia ou de uma artéria que vai irrigar, que vai vascularizar em um membro. Tudo bem? Tranquilo? A essa artéria de grande calibre. Calma que eu vou explicar isso aí. Deixa eu só tirar a dúvida aqui da Gisele. Pera aí rapidinho, tá, ô Carolina? Já vou tirar a tua dúvida. Pera aí. Então, ô Gisele, a artéria aorta, né? Vou até jogar aqui de novo a imagem para você. Essa artéria aorta, tá? Essa é bem grandona. A gente vai chamar de aorta porque justamente é a principal artéria do corpo humano que vai fazer toda a vascularização do meu corpo. Então, toda a vascularização do meu corpo vem dessa artéria aqui. Só que ela fazer ramificações. Então, no momento que ela faz uma ramificação e a projeção dela passa em algum osso, alguma estrutura, eu mudo o nome. Tudo bem? Então, as ramificações dela vão tendo vários nomes aqui. Tá legal?
mas a artéria aorta eu apresento apenas uma só. Deu para me entender? É como se fosse, ó, antes de você digitar, é como se fosse uma avenida. Ela tem as projeções na qual formam ruas. A mesma coisa é a artéria aorta. Tá legal? Ficou claro agora? Qual é a outra dúvida? Você falou que tem muitas dúvidas, está no plural. Qual é a outra dúvida aí? Fala comigo. Hã? Beleza. Vamos embora, viu? Tá com dúvida, viu? Eu sabia que tá com dúvida. Tá calado que tá com dúvida. O que que tem as coronárias? O que que tem? Sei o suco. Depende do suco. Tem suco de abacaxi, tem de manga, tem de maracujá. É uma opção de suco. E aí, tô brincando. O que que tem? Vamos lá. Ah, tá. Você quer saber a diferença de suco coronário e seio coronário? Tá bom. Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Presta atenção. Existe. Beleza, tá aqui o. Tá o coração aqui para vocês aqui. Escuta só. Deixa eu te falar aqui um negócio. Existem termos anatômicos que eles descrevem, tá, as situações no nosso corpo. Então presta atenção aqui, ô Gisele. Pô, se tu puder, cara, falar em áudio é até melhor, que aí pum pum, fala direto. Escuta só. O que que é um sulco, tá? Sulco não é só coronário, não. Fala coronário porque tá ali no coração, mas eu tenho também no osso. Sulco, né, com L, não é suco, não. O sulco é um aprofundamento de uma estrutura, certo? É como se fosse uma vala. E dentro dessa vala passa uma estrutura por cima dela. Então, por exemplo, no sulco coronário passa a artéria coronária. Entendeu? Se for o sulco, se essa vala, se esse aprofundamento, ok? Ele se encontra no lado anterior do coração, a gente chama de sulco coronário. Por que sulco coronário? Porque passa a artéria coronária, certo? Em que vista? Anteriormente. Então a gente vai chamar o quê? De sulco coronário anterior. E no sulco coronário, quem é que passa? A artéria coronária anterior. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender ou não? Fala a verdade. Sim, Tá de boa mesmo? tá sim. Olha lá, hein? Se mentir, Deus tá vendo, hein? Olha lá, hein? Não pode deixar. Deus vai ver você, vai te castigar depois aí. Então, tô brincando. Então, isso a gente chama de sulco. Agora, o que é seio coronário? Né? O seio coronário tem esse nome porque é o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui boa aqui pra gente aqui, que essa fotografia não tá muito legal não. Pera aí rapidinho. Deixa eu ver se eu pego uma imagem boa aqui pra gente aqui. Seio coronário. Pera aí. Eu vou pegar uma outra imagem que fica mais fácil pra eu ensinar. Pô, tem uma imagem que bonita, cara. Vamos lá, vou pegar essa daqui. Ó, vou abrir aqui pra tu ver, tá? Pera aí, deixa eu parar aqui a apresentação. Rapidinho. Pronto, tá vendo? Vê se tá vendo aí. Vê se vai abrir, pera aí. Não abri ainda não, pera aí, vai abrir agora. Tá vendo? Foi, não foi? Foi. Beleza, ó, o seio coronário é o seguinte, ó. É isso aqui que vocês têm que entender, tá? Não é só a Gisele não, é todo mundo. O teu coração, tá? Teu coração, ele manda sangue pro corpo, mas ele também precisa de sangue, tá? A única função do coração é distribuir o sangue, mas ele não produz sangue. Beleza? Só o que que acontece? Esse sangue, ele vai para a musculatura miocárdica, através das artérias coronárias, tá legal? Aí aqui, ó, deixa eu ver elas aqui. Aí aqui, por exemplo, nós temos, ó, as artérias, elas se encontram nessa imagem aqui em vermelho. Então, por exemplo, nós temos aqui a artéria coronária direita, a artéria coronária direita, tá? Perdão, isso mesmo, a artéria coronária direita. Aqui a gente tem o ramo, né, marginal da artéria, tá? Enfim, aqui todas as artérias elas estão irrigando aqui o coração.
Só que o que acontece? Esse sangue ele é carregado por essas artérias, chega até a célula miocárdica, então ele pega aquele sangue ali, as células utilizam os nutrientes e as sobras, os dejetos, eles são transportados pelas veias. Tudo bem? Essas veias são as veias que estão irrigando o coração. Então, as veias, o que elas estão fazendo? Elas estão retornando substratos celulares e essas veias coronárias, elas vão se juntar em uma única veia de grosso calibre, que contorna o coração, está contornando ele. Esse camarada aqui a gente chama de seio coronário. Então, o seio coronário é o quê? É justamente toda a unificação das veias que irrigam o coração e elas serão direcionadas a uma única tubulação, que nós chamamos de seio coronário. E esse seio coronário, ele vai fazer o quê? Ele vai distribuir esse sangue aonde? Na veia cava, vai distribuir esse sangue na veia cava superior. Tudo bem? Tranquilo? Vai distribuir esse sangue justamente nessa região. Para quê? Para ali a gente fazer o processo da troca gasosa. Deu para entender? Deu. Não deu, não. Do jeito que eu tô falando, deu, não. Fala mais uma vez. Não, deu sim. Ó, o que a gente tem que entender? A gente... Muito bem, mas cardíacas, tá? Porque o que você tem que entender? Olha só, o teu coração, ele precisa de sangue? Precisa ou não precisa de sangue? Perdão, a célula do coração, ela se alimenta de sangue? Eu vou falar assim de forma mais fácil. Ela se alimenta de sangue? A célula do coração? Se alimenta de sangue. Então, quem está mandando o sangue para o tecido do coração é quem? Ó, deixa eu voltar aqui para a gente aqui, tá? Rapidinho. Sai não, peraí. Deixa eu ver aqui. Muito bem, tá aqui, ó. Então, ó, o que está acontecendo? Esse sangue, ele está sendo distribuído para o tecido do miocárdio através das artérias coronárias. Então, são as artérias coronárias que estão distribuindo sangue para o tecido do coração. Tanto é que é o seguinte, ó, a obstrução dessas artérias, né, coronárias, seja em que sentido elas se encontram, faz com que o indivíduo ele venha a ter o quê? Ele venha a ter o famoso infarto do miocárdio. O que é o infarto do miocárdio? O infarto do miocárdio, geralmente, ele é ocasionado por uma obstrução dessas artérias, na qual impede com que o sangue chegue no tecido e aí ele morre, dá necrose. Esse camarada infarta. Legal? Então as artérias elas estão distribuindo sangue para o tecido. Agora o que acontece? Os substratos, né, as toxinas, né, que a célula libera após ali ingerir os nutrientes sanguíneos, essas toxinas elas têm que retornar ao coração. Então o que acontece? As veias cardíacas, elas recebem esse sangue, se unificam em uma única estrutura, que a gente chama de seio coronário, e vai depositar esse sangue com grande quantidade de toxinas aonde? No átrio direito. Tudo bem? Tranquilo? Então esse átrio ele vai receber esse sangue proveniente dessas veias. Ficou mais fácil agora, não ficou? Beleza? Tranquilo? Deu para entender agora? Sim. Beleza. Acho que alguém fez outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Aline, não é isso? Isso. Aline, deu para entender? De boa? Deixa eu esperar ela responder, peraí. No tanto que eu tô perdida por causa das aulas que eu assisti, tá fluindo um pouco. Tá dando para entender um pouquinho? Olha só, para ficar mais fácil para a gente entender. Todo órgão do meu corpo, ele se alimenta de sangue, né? Que ele se alimenta, ele não come sangue, mas ele precisa de sangue. O coração também é um. É porque a gente fica tão fissurado, nossa, ele manda sangue, mas ele também precisa de sangue também. Tá? A função dele é só mandar. Mas ele também precisa de sangue também para se manter ali vivo. O tecido do miocárdio, ele precisa se manter vivo. Então ele precisa de sangue.
Então, o que acontece? Esse sangue ele vai ser distribuído por essas artérias e o recolhimento daquelas toxinas vai ser o quê? Vai ser recolhido, né, pelas essas veias que irão se unificar em uma única só. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Show? Bom, olha só. Saindo dessa parte aqui, a gente tem que entender o seguinte, ó. Peraí, alguém mandou mensagem. Peraí. Ó, ok. Beleza. Então, ó, tirando isso aqui, né? Tirando isso aqui não. Tirando essa imagem aqui, a outra que eu passei, o nosso coração, tá, ele fica envolvido por uma película, tá? Por uma membrana, por um saco membranoso, que a gente chama de pericárdio. Então, essa imagem aqui que a gente está vendo, ela está sem o pericárdio. Porque o pericárdio, qual é a função dele? Ele recobre externamente o coração. Tá? A fim de quê? A fim de evitar com que esse coração ele fique exposto. Então, eu tenho duas películas, tá, que protegem o coração. Eu tenho uma película externa e eu tenho uma película interna. Como assim, professor? Vamos embora lá te explicar. Beleza, vou pegar isso aqui. Vou pegar a fralda aqui do meu filho aqui para ensinar. Ó. Presta atenção aqui. Aqui está o meu coração, certo? E envolvendo o coração está o pericárdio. Tá dando para entender? Beleza? O pericárdio ele tem duas lâminas. Ele tem uma lâmina externa, que é essa parte aqui simbolizando por essa fralda. Ele tem a lâmina interna, que no caso que entra em contato com o tecido cardíaco. Então tenho duas lâminas, uma externa e uma interna. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? O que acontece nisso aqui? A lâmina, tá? Que fica na parte... meu pai. Que fica na parte externa, tá? A lâmina que fica externamente, a gente chama de pericárdio fibroso. Tudo bem? E a lâmina que fica em contato com o tecido do coração, a gente chama de a gente chama de lâmina visceral, tá certo? Ou a gente também pode chamar de pericárdio seroso. Então repara, eu tenho uma membrana que reveste o coração. Qual é a função? Fazer a sustentação no coração no miocárdio. Então, o coração é sustentado no miocárdio através desse tipo de membrana. Tudo bem? Tranquilo? Ok? Mas a parte externa tem um nome e a parte interna que está entrando em contato com o coração tem outro nome. A parte externa, né, que está justamente ali ancorando o coração naquele espaço, a gente chama de pericárdio fibroso, né? Ou lâmina fibrosa também. E a parte interna que está entrando em contato com o coração, a gente chama de pericárdio seroso. Tudo bem? Ou lâmina visceral, tanto faz. E o que acontece? O espaço entre a lâmina externa e a lâmina interna apresenta um líquido que a gente chama de líquido pericárdico. Esse líquido é importante para lubrificar essas lâminas, para evitar o atrito entre elas. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tá legal? Outra funcionalidade também dessa lâmina, tá? Dessa membrana, é fazer com que esse coração ele não venha apresentar uma contração maior. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa é justamente a função dessa lâmina. Deixa eu ver quem perguntou aqui. Lâmina é a mesma coisa que as membranas? Perfeito. Tá certinho. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Alguém já ouviu falar de tamponamento cardíaco? Alguém já ouviu falar dessa doença? A maioria não. Vamos lá, vou ensinar agora aqui para vocês. Tamponamento. Só um instantinho.
Deixa eu ver o que é isso aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, vamos pegar aqui um vídeo aqui para mostrar aqui para vocês aqui. Vamos lá. Compartilhar. Vê se o vídeo está abrindo aí para vocês aí. Confirma para mim aí, por favor. Deixa eu ampliar aqui o vídeo. Sim. Beleza. Deixa eu ampliar aqui. Olha só. Isso aqui é uma cirurgia, tá? O indivíduo ele teve um ferimento cardíaco. E essa incisão que está sendo feita aqui a gente chama de toracotomia. É a abertura do tórax para fazer a cirurgia cardíaca. Então preste atenção. Poxa, o vídeo está travando. Espera aí. Aqui a gente faz os afastadores, tá? Deixa eu ver aqui. Espera aí, me adiantei, desculpa. Ó, aqui é a toracotomia. Afastadores para facilitar a visualização da estrutura que ele quer operar. Ele está utilizando aqui um bisturi elétrico, cortando aqui as estruturas, tá? Adiantando aqui, mais aqui um pouquinho, beleza. Olha quem eu tenho aqui. Quem tu acha que está aqui? Coração. O coração está bem aqui. Então, ó, o paciente ele tem um ferimento. Se você reparar, tem uma membrana que envolveu no coração. Essa membrana aqui, esse saco membranoso, é o que a gente chama de pericárdio. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, o que que acontece? Ó, você repara que ele vai puxando essa lâmina. Tá vendo? Tá conseguindo visualizar direitinho? Vou até pausar aqui o vídeo aqui. Vocês estão visualizando? Opa, saiu o vídeo, não. Cadê? Pode deixar rolar, beleza. Vou deixar, calma. Então, ó, ele corta essa lâmina. Então, você tem uma parte externa, que é o pericárdio, que é fibroso. Está conectando aqui as estruturas. E internamente eu tenho um seroso. Então, ele está cortando esse saco alveolar. Esse saco alveolar, não, desculpa. Esse saco membranoso, ele está cortando por quê? O que é o tamponamento cardíaco? O tamponamento cardíaco é o seguinte. O saco ele recobre o coração. O tamponamento cardíaco é o quê? Quando o camarada ele tem qualquer perfuração por algum projétil, principalmente tiro, né? Ô professor, tiro, tá bom. Perfuração por arma de fogo, ficou bonito? Então o que acontece nisso aqui? Quando ele tem uma perfuração, esse sangue, ele começa o quê? A extravasar sangue. Sim ou não? Sim. Só que o coração ele fica revestido o quê? Por um saco. O que acontece com aquilo ali? Aquele sangue ele começa a se acumular naquele saco ali, como se fosse uma bexiga, que você assopra e ela cresce. Aquele sangue fica com uma capa gelatinosa que impede com que o coração ele venha fazer o quê? A contração. Tampando ele de fazer sua expansão. Isso que a gente chama de tamponamento cardíaco. É o que o vídeo, o médico ele está fazendo o quê? Ele vai cortar esse pericárdio, ele retira aquela placa de coágulo para facilitar a expansão cardíaca no indivíduo. Deixando rolar o vídeo para vocês. Pô, calma, botou um cocão aqui também em cima do vídeo. Olha aqui, ó. Vou deixar rolar. Olha aqui a formação de coágulo que tem aqui nesse coração. Deixa o camarada tirar o coco daqui. Olha. Olha a quantidade de coágulo dentro desse pericárdio.
Ó, ele cortando ó, o pericárdio. Dando uma adiantada aqui. Deu uma adiantadinha. Opa, peraí. Aqui, ó. Deixa eu me adiantar. Olha aqui, ó, quantidade de coágulo, ó, saindo internamente dentro desse pericárdio. Aqui, ó, a lâmina aqui do pericárdio aqui cortada aqui, ó. Viram? Deixa eu voltar aqui para mim. E aí? Maneiro? Maneiro, né? Então, esse é o pericárdio. Então, quando o camarada ele tem qualquer ferimento cardíaco, pode acontecer que há uma perfuração no coração, extravasa sangue, acumula ali naquele pericárdio e o paciente ele tem essa complicação que a gente chama de tamponamento. E depois, para fechar o pericárdio, dá para fechar o pericárdio. Aí há ali as suturas no local, né? Para ele fazer o processo de cicatrização. Alguém fez uma pergunta aqui para mim aqui. E as lâminas parietal e visceral também ficam no pericárdio? Sim. Como é que é o nome? Peraí. As lâminas parietal e visceral, elas ficam no pericárdio. É o que eu falei, é o que eu estava falando aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui o slide aqui pra gente aqui, tá? Só pra gente ter uma base. As lâminas parietal e visceral, elas ficam. O pericárdio é tudo isso aqui, ó. Essa lâmina aqui. Só que há a lâmina externa e a lâmina interna. A interna ela entra em contato com o coração, certo? Só que o espaço das lâminas interna e externa, tá? A externa a gente vai chamar de pericárdio fibroso, também era muito chamado de parietal, né? E que fica literalmente em contato, igual no vídeo que vocês viram, com o coração, a gente chama de lâmina visceral ou pericárdio seroso, tanto faz. O espaço entre elas, a gente vai chamar de espaço pericárdico, na qual é preenchido por um líquido, que a gente chama de líquido pericárdico. A inflamação desse líquido é a que causa a famosa pericardite. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Tá até aqui, ó. Vou mostrar pra gente aqui. Vou mostrar aqui pra gente. Nossa. Uma imagem aqui boa aqui pra gente aqui. Caramba. Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra gente aqui, ó. A inflamação do pericárdio. Sim, qualquer quadro de isso aqui é uma coisa interessante. Pera aí. O que ela falou? Hemorragia interna também pode levar à formação de coágulos? Pode. Pode sim, tá, Aline? Pode sim. Inclusive tem uma imagem que eu quero mostrar para vocês. Só terminando essa parte aqui, ó. Vou mostrar para vocês imagens de inflamação do pericárdio. Vamos ver se vai abrir para vocês aqui. Olha as imagens aqui, ó.
Olha a inflamação da lâmina do pericárdio. Geralmente a pericardite ela está correlacionada, tá, com infecções bacterianas. Geralmente a pericardite ela sempre está correlacionada com infecções bacterianas, tá? Volta aqui. Ó, inflamação, ó. Essa pericardite é uma pericardite que nós chamamos de pericardite fibrosa, né? Aí você vai me perguntar, mas por que ela é fibrosa, professor? Lembra por que ela é fibrosa? Porque, ó, parte externa, né? Outra aqui pra gente ver. Deixa eu ver uma que maneira aqui, pera aí. Né? Ó, olha a inflamação aqui do local. Tá? Então são coisas assim interessantes que é bom a gente ver. Outra aqui, ó, pericardite, a inflamação, ó. Você repara que é o seguinte, eu tenho uma lâmina aqui, né? Eu tenho um saco que está revestindo o coração. Tanto é que você não observa as estruturas, igual naquela imagem que a gente viu, as artérias e tudo bonitinho. Então tem uma lâmina aqui que está revestindo. Só que olha a característica inflamatória dela aqui, pericardite. Tá legal? Isso compromete o coração, sem sombra de dúvidas, compromete o coração. Tá legal? Professor, fala comigo. O que pode levar ali a pericardite? Quer um exemplo? Te dou. Geralmente dá mais endocardite, mas pode dar também pericardite. Cárie. Formação de cárie. Quando eu tenho uma cárie aqui dentária, eu não a trato, a bactéria que está aqui, ela entra na corrente sanguínea, ela pode penetrar ou no pericárdio ou no endocárdio. Se for no pericárdio da pericardite, se for no endocárdio da endocardite no indivíduo. Tá legal? Podendo até levar a óbito, porque é da formação de placa de coágulo ali. Beleza? Tranquilo? Alguém fez uma pergunta aqui? Deixa eu voltar para saber o que o pessoal está perguntando. Nesse caso aí tem restauração. Tá falando o quê? Da formação de coágulo, Aline? Tem. Dependendo da situação, né, tem como reverter. Depende muito da situação do indivíduo. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Escuta só. Tudo que é terminado em it é inflamação. Tá? Esse pericárdio ele vai se inflamar pela presença bacteriana nele. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Todas essas imagens que eu mostrei para vocês é um processo inflamatório do pericárdio. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver aqui quem fez outra pergunta. Da cárie, lógico. Da pericardite, inclusive da pericardite é mole. O problema todo é a endocardite. A cárie quando eu não trato. Professor, você está de brincadeira. Isso é mentira. Você está fazendo isso para ganhar tempo. Então tá bom. Depois você pesquisa aí. Streptococcus viridans. Dá essa pesquisada. Tu vai ver o que eu estou falando. Só para você ter uma noção, a cárie é uma das causas que causa mais AVC. Não sei se vocês sabiam disso. Tá? A gente chama de AVC periodontal. Pergunta lá teu dentista lá que ele vai falar direitinho com vocês. Então é uma das causas que a gente tem. Quando você tiver aula de microbiologia, não sei se você vai ser comigo, eu também dou essa disciplina. Ali a gente fala sobre todos os tipos de micro-organismos, a transmissão deles, cada um, e aí eu falo justamente desse tipo de bactéria. Tá legal? Tranquilo? Que causa endocardite no indivíduo. A gente chama de Streptococcus viridans. Tá? Beleza? Tranquilo? Show? Não pode não, tem que escovar o dente, né? Ficar com o dentão bonitão. Beleza? Tranquilo? Show? Alguém quer falar outra coisa para prosseguir? Pode falar. Ninguém? Ninguém? Então vamos embora. Vamos lá. Sem perder tempo. Caroline, vou responder a tua pergunta agora. Valeu? Bom. Aí aqui, né, ó. Isso que era a divisão, né? Ó, isso aqui que é interessante, né? Uma imagem aqui
pericárdio, né? E a letra B sem o pericárdio, né? Então você repara aqui nas estruturas, né? Então, ó, o pericárdio fibroso, né? Só estou só lendo só para reforçar, é a camada mais superficial, assemelha-se a uma bolsa, então ó, a letra A aqui, figura A, tá? E o pericárdio seroso, camada mais interna, adere-se ao coração. Então, ó, esse aqui é o seroso. Beleza? Tranquilo? Show? O que que acontece? Vamos embora lá. Esse pericárdio, ele tem lâminas, né? Uma lâmina parietal, que adere ao pericárdio fibroso, né? Camada mais superficial. E eu tenho uma lâmina visceral, né? Que adere ao miocárdio, também chamado de epicárdio. Então, o espaço entre essas lâminas a gente chama de cavidade do pericárdio, tudo bem? E dentro desse espaço a gente tem o líquido do pericárdio, tá bom? Para lubrificar essas estruturas. Então, ó, tá aqui nessas imagens aqui que eu estou mostrando a vocês. Tá legal? Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Posso prosseguir? Fala para mim aí. Pode falar, hein? Ninguém? Caroline falou que pode prosseguir. Ok. E o restante, pode ir? Tá de boa? Uhum. Rafaela, e aí? Tá quietinha? Tá tranquilo? Tá entendendo? Beleza, então vamos embora então. Continuando aqui, né? Então veja, né? Então eu tenho a lâmina, né? Perdão, eu tenho o saco, né? Dividido em lâminas. E olha só, o nosso coração, tá? Ele tem paredes. Então o nosso coração tem 3 paredes. Ele tem uma parede mais externa, tá? Transparente e fina, que é essa daqui. A gente chama de epicárdio. Então, a epicárdio é a primeira camada de tecido que reveste o coração. Não confunda com pericárdio. Pericárdio é um saco seroso, vou até falar assim, que recobre o coração. O epicárdio não, é uma camada de tecido que reveste o coração externamente. Qual é a função do epicárdio? Cai muito em prova. A função do epicárdio é vascularizar o coração. Então, essa é a função dele. Tá legal? Tranquilo? Grava isso. A função do epicárdio é vascularizar o coração. Tá? Numa vista numa vista central, né, a gente tem uma camada de músculo, na qual nós chamamos de miocárdio. O miocárdio é o músculo responsável por fazer a contração, ok, do coração, tá? Esse miocárdio, isso aqui que é interessante, as fibras dele é como se fosse um formato de 8. Por quê? Porque elas vão se entrelaçar, tá? Fazendo com que a contração ela venha a ser o quê? De forma simultânea, tudo bem? Fazendo com que o sangue ele possa ser completamente direcionado para o corpo, tá? E numa camada mais interna, que é justamente aqui, ó, nós temos o endocárdio, que é a camada mais interna do coração. Possui intimidade com os vasos que chegam e saem do coração. Por que eu botei que possui intimidade? Porque elas vão entrar em contato internamente com as veias cava superior, veia cava inferior, tronco pulmonar, artéria pulmonar, veia pulmonar, tá? Então, elas entram em contato. Então, essa camada aqui, essa camada interna do coração, a gente chama de endocárdio, tá legal? E essas aberturas aqui do endocárdio, a gente chama de trabéculas cardíacas, tá legal? Então, mais uma vez, a parte externa do coração nós chamamos de epicárdio. Qual é a função? Vascularização, muito bem. Medialmente, né, no centro, a gente tem quem? Miocárdio, uma camada de musculatura mais protuberante. Você observa que a camada de tecido que a gente tem, qual é a função? Auxilia na contração cardíaca, ok. E o endocárdio, né, que dá endocardite, né, se for uma infecção. Ela, o que ela faz? Ela reveste internamente as câmaras cardíacas, seja superior ou seja inferior. Tudo bem? Tranquilo? Então, tenho 3 paredes do coração: epicárdio, miocárdio e
endocárdio. Tudo bem? Tranquilo? Professor, todas as 3 paredes elas podem inflamar? Pode. Eu tenho uma doença que a gente chama de epicardite, miocardite e endocardite. São as doenças que nós temos correlacionadas ao coração. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Querem fazer alguma pergunta? Pode fazer. Bruno falou, o epicárdio envolve o miocárdio? Não, ninguém envolve ninguém não. Eles ficam um em cima do outro. Tá legal? O epicárdio ele se encontra acima e o miocárdio se encontra abaixo. E embaixo do miocárdio eu tenho o quê? O endocárdio. Tudo bem? Mio, que fica no meio. Esse camarada ele é responsável pela contração do coração. Tá legal? Tranquilo? Beleza, Bruno? Cadê? Vamos ver o que ele falou. Entendi. Show de bola. Restante aí do pessoal, como é que tá? Fala pra mim aí. Tá dando pra entender essa parte ou não? Seja sincero. Deixa eu botar aqui pra gente aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Então, pessoal. Ok. Beleza. Deixa eu abrir aqui pra gente aqui. Um negocinho. Olha aqui. Beleza. Ó, vou abrir outra imagem aqui pra gente aqui. Tá? Vou parar aqui a apresentação. Vou mostrar aqui uma imagem aqui cadavérica para ficar mais fácil para a gente entender, tá? Deixa eu colocar aqui de uma forma melhor. Tá aparecendo para vocês? Confirma para mim, tá? Sim. Ok. Olha aqui. Olha só, coração bonito, ó. Estão vendo? Estão vendo direitinho? Tá ou não tá? Olha aqui. Esse camarada aqui é o nosso coração. Olha só que legal. Olha aqui, ó, a aurícula. Ó. Olha aqui a aurícula que a gente tem, direita e esquerda. Olha aqui as aurículas. Nessa região, se a gente cortasse o coração ao meio, aqui estava aqui estavam os átrios. E aqui quem a gente tem? Os ventrículos. Então os ventrículos, eles, preste atenção, eles têm a maior quantidade de massa miocárdica, tá? Então olha aqui a quantidade de massa miocárdica que a gente tem. O que você vê nessa imagem aqui? Essa lâmina aqui que ele rebateu é o pericárdio. Essa lâmina aqui, ó, ela é de característica o quê? Mais transparente, tá? Aqui é o epicárdio. Se você reparar, ela tá o quê? Ela tá vascularizando o tecido do coração. Correto? Olha quem eu tenho aqui, ó, o tronco pulmonar. Hã? E olha quem eu tenho aqui, a artéria aórtica, tronco braquiocefálico, não é isso? A artéria carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda. Olha quem eu tenho aqui, ó. Não sei se vai dar pra... Então tá falhando aqui o áudio dele. Ó, deixa eu passar aqui pra gente aqui. Muito bem, ó. Aqui onde ele está passando o dedo, ó, é o que? É a artéria coronária anterior, perdão, a artéria interventricular anterior. Interventricular por quê? Porque ela passa entre os dois ventrículos. Lembrando que os ventrículos, eles são as câmaras inferiores que apresentam a maior quantidade de tecido miocárdico, tá? Vamos
Vamos ver aqui. Aqui ele fala da localização. Ó. Só um instantinho. Aqui é a margem externo costal. Essa parte aqui que vai ficar posteriormente ao osso externo. A face diafragmática, porque ela vai ficar o quê? Acima do músculo diafragma, tá? Ok. Viu? Face diafragmática. Muito bem. Ó, aqui, ó, vamos lá, só um instantinho aqui que ele deu bati aqui. Ó, a face pulmonar, direita e esquerda, tá? Ó, faces pulmonares. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Espera aí que eu tá carregando. Voltou. Olha aqui, ó. Ó o pericárdio. Ó o pericárdio. Esse é o pericárdio. Viu? Tranquilo? Aí o que a gente tem aqui, ó? Pericárdio que fibroso, pericárdio seroso. Beleza? Aquele vídeo que a gente viu, estavam justamente cortando esse pericárdio. Por quê? Porque havia acúmulo de sangue internamente. Então, ó, ele rebate o pericárdio. E quem a gente vê aqui, nessa primeira camada de tecido? Epicárdio. Tudo bem? Tranquilo? Dando uma adiantada. Tá? Vamos ver aqui. Ó, epicárdio. Toda essa camada, mais uma vez. Ok? Espera aí só um instantinho. Aí aqui, ó, olha só o que ele fez. Ó. Ele cortou o coração ao meio. Tá? Então é uma outra peça cadavérica. Então o que você observa aqui? Ó? Olha aqui, preste atenção. Essa camada aqui, ó. Essa primeira camada aqui é quem? Epicárdio. Miocárdio. E aqui mais interno o que? Endocárdio. Tá vendo? Olha a camada aqui, ó. Epicárdio, miocárdio e endocárdio. Tudo bem? A nível de conhecimento para você entender. O lado esquerdo apresenta uma massa de miocárdio muito maior. Por quê, professor? Porque para justamente dar a maior injeção de sangue no coração para mandar para o corpo. Então, por isso que a concentração aqui é muito maior. Vamos ver se ele vai falar. Olha aqui que a gente tem, ó, válvula bicúspide, ó, 2 folhetos aqui. Olha só onde é que elas estão anexadas, ó, cordas tendíneas. Olha os músculos aqui papilares. Beleza? Tranquilo? Show? Quem tem aqui, ó, na cavidade superior, átrio, esquerdo e ventrículo o quê? Esquerdo. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Como é que tá o pessoal aí? Vamos ver. Então ele falou, parece um saco, mas é, literalmente, né? Vamos lá, dá uma adiantadinha. Ó, miocárdio. Olha ele aqui, ó. Esse aqui também é, tá? Endocárdio. Viu? Cadê? O que a coisa falou? É complicado de ver quando não está colorido. Mas dá para ver com esforço. Aí é que tá, o Bruno. Na graduação, tá? Ou na especialização, a gente estuda dessa forma. Quando vocês forem para a graduação, a gente estuda dessa forma. É uma pena que a gente está em pandemia. Que antigamente eu e os outros professores, vocês no laboratório, lá da faculdade. A gente levava.
Então, o que que a gente fazia? Pô, é complicado, né? Então, o que que a gente fazia? Eu sentava com a turma, eu pegava essas pedras, pegava o coração, esse coração aí mesmo que tá. Pegava, botava todo mundo de frente para mim, que não pode ficar de costas, que vai que alguém tá mexendo ali atrás. Então, pegava, abria o coração e a aula era assim. Eu falava, o camarada copiava, e ele chegava em casa, tava material, e tu sentava e estudava. Entendeu? A gente podia fazer isso uma vez ali por cada turma. Então, a gente fazia dessa forma. Mas fica tranquilo que isso aí vai se resolver. Chora não, chora não. Tá legal? Tranquilo? Então a gente fazia muito isso, né? Tem muita coisa, vocês não têm noção do que lá tem, tá? E olha só, não tô falando isso porque eu tô sendo puxa-saco, não. Tô falando isso porque eu estudei em outros locais e ali o laboratório ali é muito bom, tá? Ali o laboratório anatômico ele é muito bom. Ele é muito bom ali. Em peça de cadáver ele é bom. Em comparação a outros, né? Em comparação a outros locais, não vou falar. Até porque tá gravando aqui, então corro o risco ali de depois me lascar. Mas em comparação a outros locais, ali é muito bom. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Show? Então tu vai aprendendo assim. Outra coisa também, eu sei que o Bruno falou, que vocês sabem, essas colorações que a gente coloca em slides, você sabe que o coração não é colorido. Ele é justamente dessa forma assim. Logicamente que ele também não tem essa coloração assim meio queimada, porque isso é formal, isso é coração de defunto. Mas no ser vivo ele é bem avermelhado. Tá legal? Tranquilo? Só continuando aqui para a gente não perder muito tempo. Tá? Vamos ver o que ele vai falar mais. Aqui ele está falando da artéria aórtica, né? A aorta ascendente. Você repara que faz uma curvatura aqui, ó, arco aórtico, e aqui ela tem o quê? As primeiras 3 ramificações. Quem é esse primeiro aqui? Fala para mim. Tronco braquiocefálico, vai se subdividir em 2. Quem? A artéria subclave direita e a artéria carótida do que? Comum direita. Aqui no meio quem? A artéria carótida comum esquerda. Então, ó, o tronco braco ele faz uma artéria carótida e aqui também tem outra. E esse aqui, o último, é quem? É a artéria subclave esquerda. Tudo bem? Tranquilo? Então, esses primeiros 3 caras aqui já vão fazer o quê? A vascularização do membro o quê? Superior. Muito bem. Isso aí. Vamos ver aqui o que vai falar. Aí aqui, ó, esse aqui que é legal. Ó, aqui é o ventrículo direito. Tá legal? E aqui é o ventrículo esquerdo. Tá? Por que, professor? Por que ali é o ventrículo direito e aqui é o ventrículo esquerdo? Pergunta boa. Porque a maior massa, tá, é o ventrículo esquerdo. Então, quem é que vai falar para mim quem é quem? Quem é direito e quem é esquerdo? É por causa de uma artéria interventricular, o tecido, outra coisa, o ápice do pulmão, ó, o ápice do coração, ele é projetado à esquerda, e o ventrículo direito ele repousa sobre a fase diafragmática. Então, assim a gente consegue observar o posicionamento do coração. Só estendendo aqui um pouquinho. Aqui, ó, a aurícula, né? Foi o que eu falei. Esquerda e direita, tá? Muito bem. É isso aqui que eu queria falar para vocês. Essa fotografia desse vídeo é aquela imagem que eu mostrei para vocês. Então, ó, o que a gente vai observar aqui? Preste atenção aqui, ó. Olha só quem eu tenho aqui. Septo interventricular, separa os 2 ventrículos, tudo bem? Tranquilo? Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Aí alguém vai me perguntar, professor, como é que a gente pega um coração e sabe quem é direito e quem é esquerdo? Muito bem, muito fácil, ó. Esse camarada aqui é a tua bússola. O ventrículo esquerdo, ele apresenta uma maior quantidade de tecido, tá? Por quê? Porque como o sangue ele sai do ventrículo esquerdo e ele vai para a artéria aorta, eu tenho que ter uma quantidade muito maior de tecido miocárdico para fazer a contração de uma forma mais forte, para que aquele coração ele venha a ser ejetado do coração, dali. Então, a massa ventricular esquerda é maior. Então, com isso, eu sei que esse lado é esquerdo. Beleza? E esse aqui é o direito. Tudo bem? Grava isso para vocês, já que vocês são amantes de coração.
No momento que o sangue ele sai do ventrículo esquerdo, ele vai para a aorta, aqui a gente vai ter a famosa pressão arterial. Então, quem faz com que você tenha a pressão arterial é justamente o ventrículo esquerdo. Por quê? Porque no momento que ele ejeta o sangue do coração, aquele sangue ele bate na artéria e aquilo ali gera uma pressão sobre ela, na qual nós chamamos de pressão arterial. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Então, ó, miocárdio aqui, olha, endocárdio nessa região, as válvulas, as cordas tendíneas, os músculos papilares, tá? As regiões trabeculares, tá? São esses espaços aqui. Tudo bem? Vamos ver se ele vai fazer uma abertura melhor. Olha aqui, ó, viu? Então tá certinho, ó. Músculos papilares. Beleza? Qual é a função dos músculos papilares? Se cair numa prova para você. Qual é a função? A função dos músculos papilares é se prenderem o que? As cordas tendíneas. Para quê? Para facilitar o quê? A abertura e fechamento das válvulas. Grava isso, hein? Questão de prova. Questão de prova. Vai dar mole não, hein? Olha aqui, ó. Ó. Vamos ver quem ele vai falar. Cordas o quem? Vamos ver. Cordas tendíneas, viu? Show de bola? Beleza? Tranquilo, pessoal? Aí são as válvulas. Show? Tranquilo? Belezinha? Muito bem. Isso aí. Esse vídeo aí que está mostrando para vocês... Ah, deixa eu dar uma pausa lá. Esse vídeo que está mostrando aqui para vocês é um vídeo que eu vou postar lá na plataforma. Se possível for, também vou botar lá no grupo. Porque vai que alguém está com dificuldade de acessar ou não pode acessar. Mexe lá no grupo que você vai ver esse vídeo aí perfeitamente para vocês. Beleza? Tranquilo? Vou postar esse vídeo lá para vocês assistirem. Tá bom? Não vou postar ainda hoje. Umas 10 horas, 10 e pouco, vou botar lá para vocês esse vídeo aí. Tá legal? Tranquilo? Show? Assim que terminar, vai acabar. Falta 10 minutinhos acabar a aula. Eu já jogo logo esse vídeo lá para vocês. Ah, é. Pode deixar. Vou até postar logo esse troço agora lá. Pera aí. Ctrl C. Vamos ver aqui. Ctrl C. Deu um bug aqui. Vou postar. Então, ó. Terminando aqui. Válvula mitral. Não, professor, como é que a gente vai saber se é válvula bicúspide ou de tricúspide? Você vai ver os folhetos. Se eu tenho dois folhetos, você concorda que eu tenho o quê? Dois tipos de cordas. E, obviamente, dois tipos o quê? Que vai fixar dois papilares aqui. Tá legal? E também porque está em que lado? Lado esquerdo. Então, lado esquerdo fica a válvula o quê? Mitral ou bicúspide. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Sempre no lado esquerdo? Sempre no lado esquerdo. Tá legal? Aqui, ó. Válvula atrioventricular direita, né? Também chamado de válvula tricúspide. Então, você observa que o lado direito, o ventrículo ele é muito maior se comparado ao lado esquerdo. Show? Deixa eu ver o que ele vai fazer aqui. Né? Então, tá. Aqui são as veias, ó. Né? Veia cava superior, né? Veia cava inferior, tá? Isso aqui que é interessante. Isso aqui é a artéria aórtica, só que ela está se projetando para baixo. Sabe para quê? Para fazer a vascularização do tronco, da região abdominal e dos membros inferiores. Tá legal? Tranquilo?
Tronco pulmonar, muito bem. Muito bem. Tá? Veia pulmonar, direita e esquerda. Vai desembocar no átrio esquerdo, tá? Entre outros aqui, isso que a gente já viu. Vou voltar aqui pra gente aqui, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso aí, eu não vou poder falar mais coisa para vocês. Mas só essa parte aqui, né? Só nesse ensinamento aqui, a princípio, deu para entender um pouquinho? Conseguiu pegar? Fala para mim aí. Que eu vou colocar só mais outra coisinha aqui e aí eu encerro a aula de hoje. Responde aí rapidinho aí. Beleza. Coração é melhor, né? Coração vocês gostam mais, né? É uma mais tranquila, né? Beleza. Show de bola. Professor, o senhor vai postar as outras aulas no grupo? Vou postar ainda, fica tranquilo. Tá? Inclusive eu já tinha até colocado, mas eu tinha feito o link, eu esqueci, mas eu vou postar para vocês. Tá legal? Eu vou postar hoje um pouquinho mais tarde, vou quebrar um pouquinho o protocolo, quando for mais 10 horas assim eu posto. Tá legal? Eu vou jogar para vocês. Olha aqui rapidinho, só para terminar aqui pra gente aqui. Pera aí. Tá aparecendo aí para vocês? Ó, isso aqui eu já falei, né? Falei isso aqui pra gente. Da pequena e grande circulação. Pera aí. Isso aqui não. Olha aqui, ó. Anormalidade cardíaca. Todo aquele coração que você viu era normal. Esse aí é um coração que tem aquela doença que a gente chama de insuficiência cardíaca. Olha o que acontece quando o paciente ele tem essa doença. Tá? Esse é uma autópsia, tá? De um indivíduo. Você observa o seguinte, ó. A dilatação anormal, tá? Do coração. Só para você ter uma noção, isso aqui onde minha seta está apontando é o miocárdio. Olha o tamanho do miocárdio. Olha o tamanho do músculo papilar. Olha o tamanho da corda tendínea, da válvula bicúspide, da válvula tricúspide. Olha aqui a dilatação normal do septo interventricular. Esse indivíduo morreu. Por quê? O que acontece se o paciente desenvolver isso aqui? Isso pode acontecer pela falha do coração conseguir ejetar sangue. Então a injeção de sangue ela se torna insuficiente. De que maneira? Vamos lá. Quais são as causas que fazem o indivíduo ter insuficiência cardíaca? Primeiro lugar, hipertensão. A hipertensão é uma das causas que faz o indivíduo desenvolver isso aí, ó. Insuficiência cardíaca. Que isso? Sim. Pô, mas ele trata. Ok, tratar, tudo bem. Agora, se você parar de tratar, você vai ter isso aí. Que isso, professor? Estou te falando. Então, o que acontece? A hipertensão arterial faz com que esse coração ele se torne insuficiente em mandar sangue, né? Isso faz com que crie um aumento do coração, aumentando o coração as estruturas internas que você está observando, diminui ali os espaços entre elas, fazendo que esse coração entre em prolapso. O que acontece nessa região? A formação de trombose interna no endocárdio. Isso aqui é trombo, ó, tecido coagulado aqui, ó, sem coagulado, né? Então isso pode acontecer. Outra situação que acontece com insuficiência cardíaca, esse indivíduo ele tem necrose. Isso aqui que é uma necrose, é tecido morto, também chamado de desvitalizado. Se você reparar aqui, o infarto é uma pequena área ou grande área necrosada, tá? No coração. Então, se essa área aqui teve necrose, se essa área aqui do coração ela morreu, você vai concordar comigo que não chegou sangue das artérias coronárias nessa área. Então, isso faz com que essa parte aqui ele morra, o miocárdio venha a morrer, e o tônus, o que é tônus? A força do coração, você estudou músculo, você tem que gravar, você não pode esquecer isso. Coração é um músculo, é lógico. Então, conforme eu vou perdendo a área muscular, o tônus cardíaco, ele diminui. E aí ele se torna insuficiente. Então, o infarto do miocárdio desenvolve a insuficiência cardíaca, que faz com que ele aumente de tamanho. Esse aumento de tamanho faz com que o indivíduo ele vai a óbito por isso.
Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza? O que alguém falou? Ele falou um negócio aqui. A necrose não é morte das células de um local? Peraí. A necrose não é morte... Peraí. A necrose não é a morte das células de um local? Morte de tecido, eu acho. Necrose é o seguinte. A necrose é uma morte, né, tecidual. Nesse caso aqui, quem está morrendo são o quê? São as células miocárdicas. Tá legal? De um termo mais específico, morte celular, a gente chama de apoptose. Tá? Então, a morte das células miocárdicas faz com que elas venham morrer, dando apoptose, e aquelas células que compõem aquele tecido dá a necrose, que a gente chama de necrose tecidual. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Então, podemos dizer que o infarto ocorre quando há uma grande... Perdão, foi duas aqui ao mesmo tempo. Peraí. Deixa eu ler aqui. Aline. Então, podemos dizer que o infarto ocorre quando há uma grande morte de tecido? Sim. Não somente quando há uma grande morte de tecido, Aline, mas também, olha só, quando há uma pequena área, porque um infarto é uma área necrosada. Se você reparar, ó, infarto com múltiplas pequenas rupturas. Eu tenho aqui, ó, um infarto aqui pequeno, uma área aqui infartada pequena, mas eu tenho uma grande área aqui infartada. Tudo bem? Tranquilo? Show? Dependendo da área, dependendo do diâmetro da área, né, o que vai acontecer? Acontece que as outras células, né, elas morrem e aquilo ali, aquele indivíduo, o que pode acontecer? Ele tem uma parada. Alguém já ouviu falar de infarto fulminante? O que é o infarto fulminante? O fulano morreu inesperadamente. Não é inesperadamente. O que aconteceu foi o seguinte, o camarada ele teve uma pequena necrose, só que não apresentou a sintomatologia. O que é a sintomatologia? Não apresentou os sinais e sintomas, correto? Então essa área ela foi o quê? Ela foi aumentando. Ela foi aumentando. Conforme a área ela aumenta, ela vai matando parte do tecido do miocárdio. E o que isso acontece? Chega uma hora que esse tecido ele para de contrair, onde o indivíduo ele morre por causa do infarto. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que você tem que entender como profissional de saúde? Você tem que entender que o infarto, ele leva ao óbito. Ele pode levar ao óbito, mas o infarto não mata. Como assim? Peraí. Como assim, professor? Calma aí. O infarto, ele pode levar um indivíduo a óbito. Ele pode. Mas não é apenas uma das causas do óbito. Não é isso. O óbito tem vários tipos de situações. Melhorei até que minha fala agora. Tá legal? Tranquilo? Por exemplo, uma pequena área infartada do coração faz com que ele apresente uma insuficiência. Mas se essa área aqui aumentar, infelizmente esse camarada ele pode morrer. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Vamos ver agora aqui o que a Caroline falou. A pessoa pode sofrer esses pequenos infartos e não sentir nada e com isso desenvolver insuficiência? Sim, né? Foi o que eu acabei agora de falar. Perfeito. Show de bola? Beleza? Agora, ó, leva para a vida de vocês isso aqui. Tá? Isso aí eu vou deixar para outra aula, mas eu só encerrar. Não existe pré-infarto. Falando que está pré-infartando, isso não existe. O pré-infarto, tá? Abre aspas, existe uma doença que nós chamamos de angina pectoris. Angina pectoris, tá? São doenças diferentes. O que acontece? Presta atenção aqui, ó. Só eu falo aqui agora. Presta bastante atenção para você não confundir tua cabeça. O pré-infarto é o seguinte. Não tem as artérias coronarianas, que a gente acabou agora de ver? Aquelas artérias, elas sofrem uma obstrução. Certo? E no momento que elas sofrem uma obstrução, aquilo impede ou diminui o fluxo sanguíneo no tecido do miocárdio. E ali naquele momento, essas células apresentam uma alteração. Então, as células miocárdicas elas se alteram, onde o indivíduo vai apresentar certos desconfortos cardíacos. Quando ele for fazer um esforço, ele sente uma dor precordial muito grande, que se irradia no membro superior, vai até aqui a região do queixo, fica dormente. Em alguns casos pode até apresentar vontade de vomitar. E isso é causa de angina pectoris, que é a obstrução das artérias coronárias. Agora, se eu não tratar, aquilo pode se desenvolver para o infarto. Por quê? Porque na medida que aquela artéria ali, ela tá, abre aspas, ela está se entupindo, né, que ele entupindo, né, aquilo ali não é ralo,
Na medida que as artérias elas estão fazendo uma obstrução, o sangue ele para de chegar naquele tecido e o que acontece? Causa necrose, causa infarto. E aí aquele camarada, obviamente, ele vai o quê? Ele vai infartar. Então essa é a diferença entre angina e infarto agudo do miocárdio. Tá legal? Se você quer pesquisar sobre isso, diferença de angina pectoris para infarto agudo do miocárdio, pesquise, está valendo 1 ponto. Tudo bem? Tranquilo? Professor, para entregar quando? Bom, como vocês enrolam muito, né, para entregar trabalho, né? Inclusive, eu já recebi outro trabalho. Nossa senhora, como vocês enrolam para entregar trabalho? Vamos dar agilizado nisso aí, hein? Não, vocês vão me infartar. Me entrega isso aí até na segunda-feira, sem falta. Até segunda-feira. Ah, quarta-feira, não quer saber não. Até segunda-feira, para não atrasar isso aí. Tá? Qual é o nome? Vamos lá. Vocês vão pesquisar diferença de angina com G. Angina pectoris. Vou escrever aqui para vocês aqui, ó. Abre aí a caixa de mensagem de vocês aí. Ó. Angina pectoris. E peraí, escrevi errado. Infarto agudo do miocárdio. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, pessoal? Show? Pesquisa isso aí, tá aí na caixa de diálogo aí, tá valendo 1 ponto, tá? Para vocês fazerem. Tranquilo? Beleza? Quarta-feira que vem, sai não, coisa importante para falar. Quarta-feira que vem, o que você vai aprender comigo na quarta-feira que vem? Nós iremos aprender sobre eletrocardiograma. Então você vai aprender comigo sobre isso. Ah, que legal. Vai aprender. Vai aprender agora sobre a fisiologia do coração. Então você vai aprender comigo sobre eletrocontratividade e eletrocondutividade cardíaca. Você vai aprender comigo. Você vai aprender também a ler um pouco ali sobre o eletrocardiograma. Isso eu vou ensinar para vocês. Isso é na próxima quarta-feira. Tá legal? Tranquilo? Segunda coisa também que eu vou fazer com vocês, eu tenho um livro, tá? Eu tenho que caçar ele aqui. É um livro de fisiopatologia. Ele na loja está custando R$600. Tem esse livro em PDF. Eu vou ver se eu consigo fazer um drive para vocês, onde eu coloco alguns livros que eu tenho, tá? E esses livros é até bom para você fazer as pesquisas que futuramente eu vou pedir para vocês. É bom que você pesquisa numa coisa científica. Você não fica pesquisando em site aí que não é confiável, que fala uma opção de lorota. Então, eu vou deixar aquilo ali, eu vou deixar ali uma biblioteca virtual para você fazer meus trabalhos. Tá legal? Beleza? Valoriza, hein? Valoriza isso aí, guarda para vocês, que vai ficar para a vida de vocês. Cada livrinho desse custa 600 a 1.000 conto. Então, pô, baixei ali em PDF para ficar para vocês. Tá legal? Valoriza. Valoriza quem dá valor para você. Então, estou falando conselho de amigo. Então, vai ficar lá para você pesquisar, para você aprender. Entendeu? Aí, professor, tem que ler? Não adianta, tudo você tem que ler, né? Então, para você fazer as pesquisas ali direitinho. Tudo legal? Tranquilo? Beleza? Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Diga aí. Deixa eu encerrar.